Fala Didi, meu rei, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Bom dia, amigos da rádio Auriverde Brasil. Óbvio que o meu comentário hoje não poderia ser outro que não falar sobre as fraudes nas eleições da Venezuela. Todo mundo já poderia imaginar o que aconteceria, não é mesmo? Não precisa ser um gênio para saber que um ditador não larga o poder assim tão facilmente. Se ele fez uma eleição, meu amigo, é porque ele vai garantir que ele vai ganhar, e foi exatamente isso que aconteceu. Muitos meses antes dessa fatídica eleição, eu já havia previsto que isso aconteceria. Aliás, eu e qualquer brasileiro que tenha um bom senso, porque afinal de contas, é esse o modus operandi do Foro de São Paulo. Bom, na verdade, infelizmente, o que aconteceu ontem foi um triste e gigantesco teatro. Por que teatro? Porque Maduro sabia que ele iria ganhar, a oposição no fundo sabia que não tinha a menor chance, porém levou o teatro adiante porque vai que cola, né? Mas infelizmente não colou. O teatro realmente foi grandioso justamente porque envolveu corações e mentes de todo o povo venezuelano. A galera acreditou, milhões de pessoas nas ruas, a Maria Corina levando milhões de venezuelanos, e eu cá comigo pensando, oh meu Deus, que teatro. Mas, infelizmente, aconteceu o que já era previsto, né? O Nicolás Maduro venceu por 51 a 44% contra o Edmundo, o Urrutia. E agora resta saber como o mundo vai reagir a isso. Óbvio que a população venezuelana não tem a menor condição de reagir. A primeira coisa que Chávez fez quando assumiu o poder foi desarmar a população. Por que será, né, que os ditadores, os corruptos, os presidentes, entre aspas, do Foro de São Paulo têm essa predileção por assumir o poder e desarmar a população? É para isso, é justamente para isso, para quando a população mais precisa se defender, não ter nenhum badog, nenhum estilingue. Bom, evidentemente que internamente, de dentro da Venezuela, a gente não vai ver nenhuma reação contundente contra o governo Maduro. Do meu ponto de vista, a única coisa que eu consigo ver como viável para que a Venezuela realmente derrube o ditador é o povo venezuelano parar o país. Não tem outra alternativa para eles. Eles já estão na lama, estão comendo cachorro, gato, pombo por aí. Então, a única alternativa para eles, infelizmente o voto não funcionou, e a gente já sabia, é parar o país. Uma mega greve geral da Venezuela inteira. Pronto, todo mundo parando de trabalhar. Eu acredito que talvez essa pressão surta algum efeito. Óbvio que, como eu disse, o que poderá mudar os destinos da Venezuela virão de fora da fronteira venezuelana, né? A gente já viu aí uma reação de alguns países latino-americanos, Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguai, Uruguai, El Salvador. O próprio Estados Unidos ontem já deu uma declaração, mas o governo brasileiro está caladinho. Caladinho. E eu tenho certeza que quando for se pronunciar é para dizer que devemos respeitar a vontade soberana do povo venezuelano que prevaleceu nas eleições limpas e livres que tivemos ontem lá na Venezuela. Alguma dúvida que vai ser assim que o Brasil vai se comportar? Eu não tenho. O que eu espero é que, de fato, a União Europeia, os Estados Unidos, os países que importam realmente, façam pressão para que esse cara saia do poder o mais rápido possível. Não é possível que um narcotraficante comande um país tão importante e tão bonito quanto a Venezuela. Não é possível, minha gente. Alguma coisa tem que ser feito. Porém, por outro lado, ele tem o apoio da Rússia, ele tem o apoio da China, que são duas grandes potências e que podem continuar perpetuando essa ditadura por mais alguns anos, em detrimento do povo
venezuelano e o povo sofrendo cada vez mais justamente por causa disso. Bom, o que a gente viu ontem foi show de horror. Show de horror. A contagem independente dos votos dá mais de 70% de votos válidos para o opositor do Nicolás Maduro. Mas, no final das contas, o Maduro ganhou. Nós vimos ontem, eu fiz ontem a transmissão ao vivo das eleições venezuelanas. Eu mostrei pessoas armadas impedindo que cidadãos de bem fossem votar, uma senhora anotando o número das cédulas de identidade passando pelo WhatsApp, e depois essa senhora foi escoltada pelo próprio exército para dentro de uma caminhonete e saiu. Não que ela tivesse sido presa, ao contrário, ela estava sendo escoltada porque ela estava ali fazendo o trabalho para o regime. A gente viu um bocado de motoqueiro fazendo bagunças pela cidade inteira, gente armada. Teve uma senhora que tomou um tiro, eu não mostrei, mas eu vi o vídeo, de uma senhora de uns 80 anos tomou um tiro na perna. Enfim, se isso é uma eleição tranquila, democrática e livre, eu não quero nem saber então o que seria uma eleição conturbada, não é mesmo? Bom, resultado, Maduro mais uma vez eleito, entre aspas, coisa que ele não foi, evidentemente, mas que ele agora vai perseguir ainda mais a oposição. Não duvido nada que nos próximos dias nós anunciemos aqui a prisão da Maria Corina, porque o ditador já disse que quem contestar vai para a prisão. Isso é o Foro de São Paulo, isso é o comunismo, isso é o socialismo, e é isso que a gente tem que impedir que continue se estabelecendo no Brasil, com todas as suas garras, com todos os seus tentáculos em toda a máquina administrativa e pública nacional. Que a Venezuela sirva de exemplo para o brasileiro. Nós não podemos compactuar com isso, né? Tiveram várias semelhanças ontem entre o processo eleitoral venezuelano e de um certo país aí da América Latina, né? Que eu não vou citar, aonde também foi interrompido assim misteriosamente a votação, e quando voltou tinha invertido tudo. Vocês sabem muito bem do que é que eu estou falando. Enfim, uma vergonha mesmo que aconteceu ontem na Venezuela, e quem apoiar esse regime, quem apoiar esse ditador, está compactuando com fraude, com morte, com sangue. É isso.